Eu gosto demais, demais, né, dessa área, principalmente da parte de anestesiologia, principalmente quando a gente brinca ali de anestesiologia junto com o intensivismo, no qual a gente precisa ter o nosso paciente literalmente, né, de uma forma que a gente consiga trabalhar ele da melhor forma possível para a gente ter o positivo depois deles, né? E a sedação é uma coisa muito, muito legal da gente abordar, falar e discutir ainda, né? Existem ainda muitos mitos e verdades, né, sobre esse tema. Mas, de antemão, antes da gente já começar, né, eu me chamo Eduardo Lázaro, sou médico veterinário e sócio proprietário aqui do Hospital Silvestre. Para quem não conhece, já siga lá, já nos curte. Qualquer dúvida, gente, eu vou estar aqui sempre à disposição para poder ajudar vocês no melhor possível, tá? A gente tem o hospital, né, ele é somente exclusivo desses animais, né, dos pets não convencionais. A gente trabalha também com animais selvagens, né, lá, e, e acaba que a nossa rotina ela é estritamente mais a pets não convencionais, mas de vez em quando o IBAMA leva, né, a gente tem uma parceria grande com eles, que no qual a gente, às vezes, né, principalmente esses animais selvajados, né, onde a gente usa mais essa parte da sedação, principalmente, né, com eles, né. E, então vamos lá, né, pro tudo de começo, né. A parte da sedação, né? Eu gosto muito de discutir, né, com os colegas tudo, do que é uma sedação, né? Eu tenho colegas que infelizmente falam que sedação não existe, né? Então, sedação não existe, só existe anestesia, só existe outro padrão. Então, assim, existe uma discussão ainda entre algumas escolas e outras, né? Sobre se existe ou não uma sedação. Eu vou falar literalmente o que eu venho há anos, né, vendo e estudando, e que eu acho que realmente é o mais correto possível da gente se lidar, e não é à toa que eu estou aqui para falar um pouco para vocês dessa parte do que é uma sedação, né? Então, a sedação é literalmente esse estado, né, de uma depressão de consciência, né, induzida por algum fármaco, né, de maneira geral, tá? Mas a gente induz a consciência 100%? Não, tá? Ele é ainda capaz de responder a alguns estímulos? Sim, ainda é capaz, né? E ele é capaz, às vezes, até de se despertar de estímulos dolorosos, tá? Então, assim, a gente não está tratando, nesse momento, nada relacionado à analgesia. A gente não está falando de analgesia nesse paciente nesse momento. A gente quer, literalmente, uma sedação. A gente quer fazer algum tipo de procedimento com o nosso paciente, no qual ele nos permite ser, minimizando todo o estresse possível com ele, né? Então, a gente tem algumas formas de fazer, né? E, de maneira geral, uma outra contrapartida, né, e muito importante da sedação é literalmente aquela volta rápida do nosso paciente quando a gente quer, né, naquele momento, para ele poder estar, né, dentro da normalidade, estar indo podendo para casa, se caso necessário, se for algum tipo de paciente que vocês vão ver aí que às vezes a gente precisa, tá? De tanto, vocês vão ver que eu vou abordar alguns outros ganchozinhos, tá? Nessa sedação que às vezes a gente vai poder utilizar dentro dela, tá bom? Então, assim, né, o que eu literalmente gosto de falar, né, dessas diferenças, né, de uma analgesia para uma sedação e uma anestesia, né? A sedação, como eu acabei de falar para vocês, né, a gente faz a diminuição, né, dos estímulos dele, tá? A anestesia, eu já vejo um paciente no qual a gente consegue ter uma hipnose, um relaxamento muscular, e literalmente ele é uma ausência de dor, tá? Então, isso eu condizo que é uma anestesia. Então, essa é uma grande diferença quando a gente fala de uma sedação com anestesia. E aí, os nossos, né, tutores sempre perguntam para a gente, né, os proprietários dos animais, eles sempre perguntam para a gente, mas, doutor, essa sedação, ela não tem risco, né? Então, assim, sempre perguntam para a gente sobre isso, né? Então, acho que todos, né, já passaram literalmente por isso. Então, quando a gente escuta sobre a sedação, nosso animal silvestre, ele morre na sedação? Ele é muito sensível, né? Então, ele não pode passar por uma sedação. Não precisa fazer nenhum exame, de repente, para uma sedação. Não tem nenhum parâmetro, né? Esses animais, então, assim, é muito complicado fazer a sedação. Não se monitora durante uma sedação e não se intuba. Então, assim, são pontos no qual vai depender muito da situação no qual a gente está falando, tá? Então, existe risco?
essa parte de morrer? Sim, existe risco. A gente tem que deixar isso muito claro para os nossos, para os proprietários dos nossos pacientes, tá? Então, o risco existe. É menor do que a anestesia? Eu considero que sim, de certa maneira, tá? Porque acaba que a gente está minimizando, né? Um pouco, diminuindo um pouco os sentidos dele, porém, não tanto como uma anestesia, né? Mas o risco é igual, porque, por exemplo, se tiver um choque anafilático ali, se a gente tiver alguma alteração cardiorrespiratória, por exemplo, nosso paciente com o fármaco que a gente programou naquele momento, então o risco sim existe e a gente tem que deixar isso muito claro para o nosso cliente. E aí, assina ou não termo? Sim, eu considero que tem que assinar termo até numa sedação, tá? Eu tenho muitos proprietários o qual sempre pedem para mim fazer o processo de sedação nas aves, né, no qual elas fazem principalmente a técnica de volivo. Então, assim, tem gente, velho, que me contrata para ir para tal lugar para fazer essa sedação, para poder fazer literalmente o lixamento da unha e às vezes a coleta do sangue ali de maneira geral da ave, tá? E até mesmo em momentos no qual canhão, essas coisas todas, corte das penas. Então, literalmente, às vezes é interessante a gente estar com o animal sedado, né? Por exemplo, lá fora é muito comum fazer todo o raio-x com o animal sedado. Quem já fez com o animal sedado e comparando com o animal sedado não sedado, cara, é fenomenal uma técnica, né, de raio-x, a imagem de raio-x com o animal 100% sedado. Existe sim uma diferença muito grande, né? Porém, não é uma realidade, infelizmente, nossa aqui no Brasil, porque eu acho que acabou que muitos colegas de profissão talvez colocaram isso na cultura de que a sedação para animal silvestre, o animal morre, por ele ser sensível, né? Então, acredito que muitos já devem ter escutado sobre isso. E não, a gente não pode deixar essa cultura ir pela frente. Nós, como anestesiologistas, a gente tem que falar com eles, explicar do risco, mas sim deixá-los mais tranquilos. Então, toda aquela conversa, aquela consulta anestésica ou sedativa do nosso paciente, ela é muito importante, porque qualquer esclarecimento a gente consegue fazer da melhor forma o nosso paciente com mais confiança. Vai haver risco? Vai. Já tive problema? Já, galera. Então, assim, eu já tive um problema na minha vida, literalmente. Eu acredito que tenha tido alguma associação por trás disso tudo, mas foi com um Red Hog para fazer um procedimento de ultrassonografia, no caso nele. E aí ele acabou vindo a óbito. A gente não conseguiu fazer toda a parte de ressuscitação, tudo nele, e ele literalmente acabou vindo a óbito, né? Foi muito chato? Foi. E eu vou falar para vocês, eu literalmente não estava nada preparado nesse momento. Depois disso foi onde eu comecei a refletir muito sobre isso, né, sobre o processo de sedação dos nossos pacientes e o risco que realmente pode acontecer. Depois disso, graças ao bom Deus, nunca tive problema algum sobre sedação com os meus pacientes, tá? Então, isso é muito importante. Mas por que precisa fazer exame? Depende do nosso paciente. Se a gente estiver falando de um paciente, por exemplo, hepatopata, e a gente, dependendo do fármaco qual a gente for entrar, né, nele, a gente tem que tomar um grande cuidado, porque a metabolização daqueles fármacos não vão ser suficientes para os nossos pacientes, né? Então, tudo isso é importante a gente ter uma noção. Um paciente nefro, por exemplo, né, um nefropata, e a gente entrar com medicamentos, com alguns fármacos que podem causar problemas nos rins dos nossos pacientes, também a gente pode piorar a situação deles, tá? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção. Então, vai ter casos que você vai fazer, vai ter casos que você não vai fazer. O olhar clínico é muito importante para o nosso paciente nesses momentos todos. Vocês vão ver que vai ter muitos pacientes, às vezes, meus, que eu não... que eu só faço o processo de sedação, às vezes, por conta de não submeter, às vezes, a um tipo de um procedimento mais anestésico, por conta, principalmente, do problema, né, relacionado a hepático, alguma coisa assim, aí eu acabo tendo que usar algum outro fármaco, né, propriamente dito, do meu paciente, assim, tá bom? Parâmetros. Gente, os parâmetros, eu gosto muito de falar, a gente tem muitos já parâmetros em literatura que a gente consegue trabalhar com eles e ter uma noção dos nossos pacientes, mas, assim, o melhor parâmetro que a gente tem é o antes da sedação e o durante da sedação, tá? Esse é o melhor parâmetro que a gente tem, que eu falo, assim, de maneira geral, no qual eu tenho
segurança muito boa com meus pacientes nesse momento, tá? Principalmente na parte respiratória, é onde, na maioria das vezes, acontecem os acidentes. Então, o animal, quando acontece um processo de apneia, na hora que ele faz principalmente a parte de apneia, muitas das vezes se desesperam e não conseguem reverter esse momento, né? Então, assim, sempre que eu falo, tenha paciência e respira fundo e vocês vão conseguir, com certeza, fazer uma manobra para poder voltar tudo dentro da normalidade e continuar o processo de sedação, tá? A monitoração é importante? Óbvio que é importante, tá? Esse negócio, das vezes, a gente está fazendo o procedimento junto com a sedação, gente, isso é um risco muito grande, tá? O mundo ideal, e eu sei que isso, infelizmente, a gente não tem esse mundo ideal em todos os lugares, né? Mas o mundo ideal é a gente ter um anestesiologista junto com o clínico ou o cirurgião ali de maneira geral. Cirurgião, assim, eu falo obrigatoriamente, a gente tem que ter, tá? Isso, assim, cirurgiões que não fazem junto com o anestesiologista são muito, muito, muito contra a isso, tá? Não sei a opinião de todos vocês, mas deixa aberto, e eu gosto de escutar a opinião, mas, com toda certeza, nessa parte de uma cirurgia, não dá para ser sem ter um anestesiologista junto, né? Porém, essa parte de sedação, dependendo do procedimento, eu entendo que alguns locais, às vezes, fazem algum tipo de procedimento menos invasivo, né? Sendo menos invasivo junto ali. Porém, fazer a monitoração e fazer aquele procedimento junto, olha o risco como que acontece, né? Mesmo que seja um procedimento tão leve, tão simples, tão pequeno. Então, assim, o mundo perfeito, que graças a Deus aqui no hospital eu acabo conseguindo trazer para todos os clínicos aqui, eu como anestesiologista, eu tenho hoje um outro anestesiologista junto comigo, que na minha ausência, ele está aqui, né? E os clínicos todos podendo trabalhar de maneira certa e correta para a gente conseguir fazer da melhor forma dos nossos pacientes, tá? O não entubar. Tomar cuidado com isso, né? Então, tipo assim, a gente não consegue entubar, mas vocês têm que estar preparado para qualquer tipo de intubação nesses nossos pacientes, né? Mas, Eduardo, tipo, eu não tem como entubar um hamster, por exemplo, né? Tem sim, gente, a Mariana, ela tuba, então, assim, como não consegue entubar? Então, assim, a gente consegue, sim, fazer todo tipo de intubação, zoando, maneiras à parte, né? Mas a gente consegue, sim, tipo, um hamster, a gente não está preparado, se não tem uma forma de intubação, a gente consegue, sim, fazer, por exemplo, uma traqueostomia para poder intubar, em casos de emergência, óbvio, tá? Deixar claro, em casos de emergência, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso, tá? Então, se não está preparado, eu peço que vocês voltem um pouco, tentam ver isso daí, tentam trabalhar, às vezes, com cadáveres mesmo, tá? Porque isso é muito importante, a traqueostomia em momentos, principalmente, eu vejo, tá? Não sei se é a realidade de todos, mas eu vejo essa importância muito grande para os nossos pets não convencionais, né? Vou dar um grande exemplo em qual a gente tem que estar muito preparado e não dá para esperar muito tempo. Entendeu isso? Os porquinhos da Índia, tá? Então, eles, né, de maneira geral, quando eles param mesmo numa apneia que você não está conseguindo reverter por manobras, no caso, às vezes a tráqueo, ela se torna importante naquele momento. Então, a gente precisa salvar a vida daquele paciente, tá? Então, sempre saber nisso daí. Claro que, assim, é o que eu estou falando, a gente tem várias manobras, assim, que a gente consegue abordar para a gente tentar, antes de entrar nesse momento da tráqueo, porque realmente é uma incisão, é um rompimento ali da parte ali da traqueia, então, para a gente poder depois também saber contornar uma inversão disso, tá? Mas, de qualquer maneira, sempre quando os meus pacientes entram para a internação em momentos de emergência, o proprietário, ele já sabe que isso pode acontecer. Então, ele já tem um termo, a secretária lá embaixo já conversa de todos os riscos, do que pode acontecer, para que tenha uma ciência muito grande. Óbvio, gente, que infelizmente na emergência não dá aquele tempo suficiente para assinar termos, para ter toda aquela consciência de maneira geral. Então, às vezes, a gente assume alguns riscos, mas em prol de salvar a vida dos nossos pacientes. E para isso, se salvar a vida e fazer esses tipos de abordagem, a gente tem que ter a gente tem que ter propriedades, né, técnicas para poder abordar e falar e não se defender de qualquer maneira, tá? Porque eu falo isso e gosto muito de pontuar isso. Galera, infelizmente, hoje em dia, muita gente quer somente entrar na justiça contra a gente, né? Então, a gente é um deus quando a gente salva, quando o animal está vivo, mas quando o animal falece,
a gente se torna literalmente Satanás. Então, lembre-se disso e bota isso na cabeça, tá? E aí, de monitorar quando a gente fala, né? Eu gosto muito de mostrar esse vídeo, né? Que eu vou dar play aqui agora. A gente consegue monitorar ele todo, né? Desde o cardíaco, pressão, saturação, todos os parâmetros de monitoração, nem sempre conseguimos. Mas se a gente conseguir ter pelo menos um parâmetro, já é o suficiente. Ah, mas eu só vou averiguar a parte da frequência cardíaca. Não precisa mais disso. Aí você está se acomodando e não tentando fazer essa ciência mudar. Então, de maneira geral, a gente consegue sim fazer qualquer tipo de monitoração. Então, olha o tamanhozinho. Então, assim, literalmente, eram 5 graminhas, se eu não me engano, desse paciente. Chegou literalmente em emergência, já literalmente em óbito, assim, praticamente. Mas ainda existia uma luz no fim do túnel. Infelizmente, ele não veio ficar, né, vivo com a gente, né? Ele durou, aí eu vou te falar, mais que 24 horas. Eu consegui melhorar muito a frequência cardíaca, ele tem algumas leves movimentações, mas eu acredito que ele acabou, na necrópsia depois, eu vi alterações muito pulmonares, então acredito que ele teve um afogamento, assim, de maneira geral, no qual a gente não conseguiu reverter. Mas, pensando aqui, né, na monitoração desses nossos pacientes, nessa época, a Resiliente tinha lançado, tipo, aqueles negocinhos que a gente, tipo uns espetinhos, né, tipo as agulhazinhas pequenas, para a gente conseguir monitorar. Porque se eu tivesse nessa época, isso aí é muito anos atrás, mas se eu tivesse nessa época, eu já conseguiria colocar nesse paciente, eu conseguiria ter um eletrocardiograma do nosso paciente ali naquele momento, tá? Mas, de maneira geral, o paciente é tão minúsculo, mas eu consegui entubar, consegui ter essa monitoração, né, da saturação, da oximetria dele ali, né? Então, a capnografia eu consegui fazer, essa parte do coração a gente conseguiu ter no Doppler, né? Mas eu não consegui ter uma pressão, não consegui ter a saturação do oxigênio correta ali nesse momento no nosso paciente. Mas, assim, o que eu consegui ter, eu consegui reverter e consegui tentar contornar de toda a melhor situação, tá? Mas tentem depois fazer cálculos, né? Então, se esse animal tem uma parada, alguma coisa assim, então, quanto de ml que deveria entrar nesses nossos pacientes, aonde que a gente vai conseguir canular? Então, num paciente desse, às vezes é jugular ou literalmente uma intraóssea, tá? Eu sugiro literalmente mais uma intraóssea, porque jugular nesse paciente muito minúsculo é muito, muito complexo, mas não é impossível. Então, eu sempre falo isso. Nunca é impossível. Sempre pode existir possibilidade. Basta a gente tentar e cada vez mais lançar técnicas para a gente conseguir mudar a nossa realidade, né? E aí, eu não consegui fazer um vídeo, o vídeo não conseguiu rodar nesse paciente, mas talvez pela foto vocês conseguem entender um pouco desse paciente. Esse paciente é o amarelinho, literalmente, né? Mas ele era chamado assim pelo tutor, e mal ele sabia que, na verdade, esse amarelo era por causa de uma hepatopatia crônica, né? E ele sempre estava nessa posição, nessa primeira foto aqui do lado esquerdo, né? Então, todo arrepiado, prostrado, não comendo, né? De maneira geral. E aí, esse paciente, literalmente, a gente não conseguia, ele ficava muito agitado. Então, sempre para um lado, para o outro, tendo desconfortos, né? E a gente precisou, literalmente, acalmar ele um pouco, deixar ele mais sedado, né? E a partir do momento que eu consegui sedar ele, né? Diminuindo um pouco a resposta dele, né? Toda, e com isso, eu tive que complementar, nesse caso, com uma analgesia, porque geralmente nos meus pacientes eu vejo que às vezes a hepatopatia crônica pode causar alguns estímulos de dor. Então, quem não nunca teve essa relação, tenta começar a ver essa relação com seus pacientes. Logo depois, esse paciente, mesmo na lentidão da sedação, ele chegou aí no pote e comer e ficar um pouco mais tranquilo, sem ter aquela parte de fora, né, do ambiente todo ali, se preocupando tudo. Então, assim, tratando um pouco a analgesia, fazendo um pouco da sedação para ele poder
inibir um pouco da onde ele estava ali naquele momento, eu consegui fazer o paciente ele começar a se alimentar de uma forma legal e melhor ali, tá? Então, isso é muito importante, às vezes, a gente ter essa nossa avaliação do nosso paciente, tanto do antes e o depois, e a gente fazer as doses, de repente diminuir doses, de repente fazer doses, fármacos, né, de uma forma multimodal aí para os nossos pacientes, para a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível eles, tá? Então, essa avaliação, às vezes o clínico ele não consegue fazer de maneira geral, mas o anestesiologista, né, o intensivista, ele tem mais que a obrigação de tentar fazer essa parte para a gente conseguir reverter os nossos pacientes, tá? Então, isso é muito legal de vocês terem esse feedback sempre do clínico na hora do seu hospital, na clínica aí de maneira geral, tá? Só. Beleza. As vias de administração que a gente vai fazer dos nossos pacientes, tá? Desde intravenosa, intramuscular, inalatória, tá? Entre outras vias, né, de acesso que a gente pode fazer, essa parte da sedação dos nossos pacientes, tá? Botei os répteis e escamas, mas literalmente eu acho que todos aqui já sabem que a gente deve tomar cuidado na hora de colocar, né, a agulha, a gente não colocar diretamente nas escamas, né? Então, tomar esse cuidado para a gente sempre entrar entre as escamas, né? Para a gente não ter nenhum problema aí de maneira geral com os nossos pacientes, tá bom? Porém, mas como que a gente entra às vezes com a intravenosa, né? Então, tudo vai depender dos nossos pacientes, qual situação que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai fazer uma tomografia no seu paciente. Às vezes, em vez de entrar logo, né, fazer um protocolo, né, anestésico para ele, né, naquele momento da tomografia, que hoje em dia as tomografias são muito rápidas, coisa de, pelo menos aqui no Espírito Santo, às vezes 6 minutos, assim, literalmente ela consegue fazer uma tomografia, às vezes, por exemplo, de um crânio, às vezes de uma coluna, dos nossos pacientes que eu falo, por serem pequenos, né? Então, submeter o nosso paciente a um protocolo anestésico, para ele ficar muito tempo ali, né? E depois a gente ter que esperar, né? Ele acordar, tudo. Isso, além de otimizar, né? Demorar o nosso tempo todo, para o paciente não é muito legal, tá? Então, ou você procura protocolos anestésicos no qual vocês têm reversores, que aí é muito legal, ou a sedação sempre vai ser muito importante para o nosso paciente por aí. E o acesso venoso é muito legal. Então, às vezes, a gente precisa de um propofol, por exemplo, pode muito bem entrar logo com o propofol ali, no qual a gente consegue fazer esse processo sedativo no nosso paciente, tá? Entre outras formas. Então, por exemplo, aqui é um mini pig, né? Que nem sempre é aquele mini pig, né? Na maioria das vezes, aqueles gigantes, né? De maneira geral. E ele eu li, foi em algum artigo, né, que eu estava lendo, tal, sobre todos os protocolos, eu falei, cara, nossa, é tenso sempre ter que pegar esse paciente, fazer um MPA, ou ter que fazer uma coleta de sangue, sempre aquela tortura de que ter que botar a ração ali, quem nunca passou por isso, de botar a ração enquanto ele come, você fura, você coloca ali, você tira o sangue, nossa, é sempre aquele sufoco ali, tudo de maneira geral. E, cara, nada melhor do que a gente fazer um processo de sedação no nosso paciente e fazer aquela coleta da melhor forma, né? Então, olha aqui, logo que eu fiz um intranasal com ele, de midazolam, no caso, literalmente, em coisas de 2 minutos, olha como que o paciente já ficou, tá? Então, diminuição do reflexo, mas eu conseguindo pegar ele, tendo resposta, então, toda direitinha, literalmente, ele diminuiu todos os seus sentidos ali, de maneira geral. Então, trabalhar com o nosso paciente assim, quem nunca quer, né? Então, principalmente os nossos mini pigs, que nunca é um mini pig de maneira geral. Então, nesse caso específico, literalmente o midazolam intranasal chapa o nosso paciente e logo depois ele está já de pé, pronto para ir para casa. Então, você conseguiu fazer, de repente, um eletrocardiograma, você conseguiu fazer, por exemplo, aí, uma coleta de sangue, ou às vezes você consegue aí, nesse caso específico, eu precisei fazer isso para poder subir com ele, porque o hospital aqui são 2 andares, e aí imagina subir com um animalzão desse, né, no segundo andar, mas a gente teve que subir. E para quê? Para colocar ele dentro do centro cirúrgico e a gente iniciar com MPA, indução e por aí vai, de maneira geral, nos nossos pacientes, tá? Então, sempre pense nisso. Então, às vezes, um protocolo simples, né? A gente consegue literalmente fazer com que o nosso paciente fique sedado e a gente tenha a melhor resolução com ele, né? E aí, só entrando um pouquinho, né, nessa questão de dor, mas nada aprofundado, porque
a gente vai ter, com certeza, outras palestras muito melhores, tudo de maneira geral, mas não pude sair um pouco disso aí, porque muita gente fala, mas tá, eu vou sedar, mas não preciso fazer uma analgesia, porque não vai sentir dor. Mas o que seria dor para você, né? É o que eu sempre falo, às vezes, com os tutores aqui, sempre tento fazer alguns comparativos, né? Óbvio, né, que os nossos pacientes, né, são muito menos, eu considero, tá? Muito menos toleráveis, no caso, do que nós seres humanos. Mas, por exemplo, eu sempre, às vezes, brinco com o tutor, quando ele fala, ai, tadinho, tipo, por exemplo, você tirou ali um pelinho, ou você tirou uma peninha, né? Se for uma pena, de repente, dessas que não são que eu vou mostrar para vocês que a gente tem essa diferença, mas essas penas, por exemplo, do peito, ali do abdômen, assim, de maneira geral, ou da pata ali, teve que tirar uma ou duas ali, é o que eu sempre falo com ele, mas é necessário a gente fazer um procedimento, entrar, né, com uma anestesia com o nosso paciente para esse momento? Será que, de repente, não é uma dor, às vezes, tolerável? Por exemplo, você vai fazer você teve claro, né, eu sempre faço um comparativo muito mais complexo, né, de maneira geral. Por exemplo, você soltou o seu ombro. O médico vai chegar, você acha que ele vai fazer bloqueio, vai fazer analgésico, vai fazer tudo com você nesse momento? Cara, até onde eu vi até hoje, não. Ele coloca o seu ombro no lugar sem nenhum bloqueio, sem nada. Então, e aí? É uma dor suportável, no caso? Mas a gente tem que sempre tomar cuidado e sempre dar o melhor para o nosso paciente. Então, sempre quando os tutores, porque tem muita humanização por trás, é bom a gente passar isso daí. E, óbvio, nunca passar desse limite. Por quê? O que é uma dor? Ela literalmente é uma experiência sensorial, né? E emocional desagradável, tá? E aí vai esse emocional desagradável, principalmente quando a gente faz o quê? Aquela retirada de canhão, aquela retirada de pena, e por aí vai, ou às vezes até mesmo um tipo de contenção, né, no qual o animal vai precisar ficar muito tempo contido, por algum motivo, por algum tipo de procedimento, tá? Gerada por estímulos lesivos ou a tal atribuída, tá? Então, coloquem isso na cabeça sempre de vocês e tentam sempre avaliar o paciente de vocês se há ou não uma necessidade naquele momento para fazer uma analgesia junto com aquela sedação. Que da onde que vem geralmente essas dores? Olha, por traumas, né? Então, um paciente que chegou com um traumatismo, de repente, com uma exposição óssea, vamos dizer, né, do úmero, né, bem comum às vezes uma tíbia, né, de acontecer. Então, é um trauma que já está gerado. E aí você vai fazer uma sedação. Seria necessário você entrar, às vezes, com uma analgesia junto ali com esse paciente, né? Ah, mas eu quero fazer uma sedação só para colocar no local, só para poder enfaixar, só para poder ter uma parada de uma hemorragia, às vezes, se há uma necessidade para um animal muito, muito complexo, que você não consegue fazer uma contenção, né? Então, tudo isso pense, tá? No pós-cirúrgico, né? Então, para tratamento, mas aí é aquilo que eu falei, entrando depois num outro patamar, quando a gente fala de dor, queimaduras, tá? Então, quando o paciente chega numa emergência de queimaduras, e aí eu já entro como hepatopatias graves e problemas renais graves, tá? Aquele paciente, mas como assim, Eduardo? Com pacientes com problemas renais graves. Lembra daquela ave, por exemplo, que está com uma distocia, e aí tem uma compressão daquele ovo na região, literalmente ali renal, ela vai fazer uma compressão renal, vai fazer uma compressão daqueles nervos, né, do plexo todo ali do membro pélvico, né, no qual a gente consegue literalmente o animal com certeza sente dor naquele momento ali, tá? E aí a gente precisa tratar a dor do nosso paciente naquele momento, tirar aquela compressão, tudo de maneira geral. E o arrancamento de penas, né? Então, lembre-se, né? As penas das aves, elas literalmente, né? A gente tem as primárias, né? Todas essas daqui, as primárias, e depois as secundárias, tá? Então, essas primárias, primárias e secundárias, né? Elas literalmente são inseridas, tá? Bem perto da proximidade do osso. Se você tiver uma boa experiência na dissecação em um cadáver, por exemplo, faça esse teste. Olha aonde que esse folículo dessas penas, elas são literalmente inseridas aqui, né? E aí você acha que um arrancamento desse para canhão, será que esse paciente não sentiria uma dor? O que vocês pensam, né?
Então, assim, com toda certeza, mas, Eduardo, eu preciso só tirar um canhão para esse paciente. Será que ele não precisa ser dado? Será que, de repente, ele não seria bom fazer um bloqueio? E aí, já falando para vocês, eu acabo fazendo nesses pacientes bloqueios em cada região ali de pena, tá? Eu faço um bloqueiozinho ali. E eu tenho os pacientes voltando da sedação muito melhores, com muito mais tranquilidade, sem nenhuma dor naquela região, e eles já se alimentando, comendo, indo para casa da melhor forma possível, tá? Então, isso é muito importante a gente estar fazendo e pensando, de maneira geral, como a gente vai abordar os nossos pacientes nesses momentos, tá bom? Então, lembre-se, a dor é muito grande. Então, quando vocês tiverem, né, essa prática, né, na dissecação, tudo, façam o que é importante, que é onde vocês conseguem visualizar, tá? Esse gaviãozinho que veio para a gente, né, aqui, e ele precisou passar, né, por um processo de sedação, por estar muito estressado, tudo, né? E aqui é o Gabriel, né, que faz parte da internação, né, do corpo clínico aqui da internação, junto comigo, né? Então, você vê o paciente muito ativo, tá? Responsivo, tá? Na hora de conseguir pegar ele, a gente não consegue, porque eu precisava avaliar nessa região da cabecinha dele aqui, né? Literalmente aqui, para a gente poder ver o que estava acontecendo, né? Ele teve uma perda, tá? Toda aqui da parte, né? Da pele, né? No qual precisou. E aí a gente entrou, né? Com o tratamento, né? De umidazolam intranasal do nosso paciente, tá? Nesse momento, tá? A gente fez. Então, só mostrando para vocês. Às vezes eu gosto, é perigoso, mas cuidado. Então, às vezes pega com o catéter e faz, né? Que é melhor porque só fica naquela borrachinha e menos perigoso, tá? Então é tudo questão de prática. Nossa, Samuel tinha que ter essa carinha no final, né? É o nosso estagiário aqui. Mas logo depois da sedação do nosso paciente, olha como que ele ficou. Então, totalmente irresponsivo, tá? Então, a gente conseguiu pegar, manipular, tá? Então, ó, sem abrir os olhos, sem estar com o ambiente ali no responsivo naquele momento. Entendeu? Então, isso é uma situação no qual eu espero bastante com os nossos pacientes nesses momentos de avaliação deles, né? Principalmente se for, né, de vida livre e tudo, de maneira geral. Então, às vezes, a gente precisa, né, fazer essa parte com eles para a gente poder ter o melhor possível, sem estresse, minimizar todo o estresse possível com ele, tá? Entendido, gente? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, tá? Que eu vou tentando responder junto com vocês, tá bom? E os fármacos, né? Quais fármacos que a gente vai entrar com os nossos pacientes, com eles, né? Então, os principais fármacos, né, que eu gosto muito de usar seria os benzodiazepínicos, tá? Midazolam funciona muito bem com os nossos pacientes, né? Então, a gente consegue fazer muito bem ele funcionar, tá? De maneira correta, tá? E ele, sim, ele é um hipnótico, ele tem um relaxamento muscular, ele é um anticonvulsivo, tá? E ele tem um menos efeito lateral e ele é bastante usado, principalmente nessa parte da sedação. Dá para usar um diazepam também? Dá. Só que ele tem uma ação um pouco mais longa, tá? E algumas vezes ele pode fazer uma pequena excitação em alguns pacientes, tá? Por incrível que pareça, ele é muito mais usado, né, num paciente com convulsão, né, mas já vi casos, né, terem uma grande excitação, principalmente nos pacientes que não estão convulsionando, e vai ser usado ele, tá bom? Então, eles são bem legais a gente poder trabalhar, principalmente em aves, tá? De maneira geral, naquele momento que você precisa muito fazer essa parte dos fármacos ali, tá? A gente conseguiria usar, né, uns alfa-2 agonistas, adrenérgicos, né, de maneira geral, conseguiria, tá? Uma dexmedetomidina dá para a gente poder usar, só que cuidado, porque ela faz uma bradicardia, ela faz uma diminuição da respiração e pode causar uma grande apneia. As doses ainda, né, nesses nossos pacientes, tá? A gente ainda precisa regular muito para uma sedação. Para anestesia, a gente já tem várias doses que a gente consegue ter,
Por que eu falo isso? Né? De maneira geral, a gente acaba fazendo com que o nosso paciente entre naquele momento, principalmente do MPA, naquele momento todo. Então, o paciente, na maioria das vezes, ele já vai ser induzido logo depois. Então, geralmente, as doses estão sendo bem menores do que a gente acaba usando, assim, com os nossos pacientes. Claro que depende muito da espécie no qual a gente esteja trabalhando, tá? A melitomidina dá para a gente poder usar. Ela tem um relaxamento grande muscular, uma analgesia, e ela tem uma baixa parte cardiopulmonar, tá, dos nossos pacientes. Então, eu não vejo tanta BRAD como eu vejo, principalmente na dexmedetomidina, tá? Então, eu vejo uma diminuição. A xilazina daria, para alguns pacientes, elas são muito boas, né, para a gente poder usar, para a gente ter esse relaxamento muscular, principalmente aí, tá? Mas sozinha, ela sempre causa uma grande depressão respiratória e uma excitação, às vezes, causando até uma atividade aí convulsiva, tá? Então, tome muito cuidado no uso dela, né? Então, a gente tem outros alfas que são que são melhores, mais seguros e com menos efeitos colaterais, que dá para a gente poder estar fazendo esse trabalho com eles. A ketamina, tá? Eu, Eduardo, deixando claro, não gosto muito de recomendar a ketamina para sedação, tá? Vejo doses no CAPTES absurdas, assim, que colegas às vezes usam, e eu falo, gente, cuidado com o CAPTES, tá? As doses do CAPTES, na maioria das vezes, quando você pega referências, são referências para laboratório, animais de laboratório. Então, eles não têm uma monitoração adequada dos nossos pacientes, tá? Então, muito cuidado nessas doses do cáter de ketamina para os nossos pacientes. A gente hoje acaba usando ela muito, principalmente na parte de analgesias, né, para os nossos pacientes, tá bom? Mas, e outra grande desvantagem que eu vejo nela a gente não tem reversor para ela. Então, é um grande problema nesses momentos do uso dela, porque a gente acaba não tendo reversor. Então, no momento de emergência que você precisaria reverter, você não consegue fazer nada. Então, sempre pense nessa sedação dos nossos pacientes, fármacos no qual, às vezes, se precisa reverter. O midazolam, por exemplo, o Flonazepam, ele funciona muito bem. Eu tenho uma ótima ação com ele para a gente poder estar revertendo. E reverte assim, ó, muito rápido. Tanto fazendo intramuscular, principalmente fazendo intravenoso, tá? Então, quando a gente precisa fazer essas reversões, sempre tem sempre quando a gente precisa fazer os fármacos, né, de maneira geral, sempre tem os reversores ao seu lado para poder te ajudar a sair dessas complicações aí, caso necessário, tá bom? Na parte do intravenoso e inalatório, tá? Dá para a gente poder fazer o Propofol, eu amo o Propofol, mas falo, na prática de roedores e lagomorfos, galera, é muito importante vocês terem prática, tá? Indo fazendo aos poucos, tentar acompanhar bastante gente que tem essa prática do Propofol, tá? Por quê? Principalmente os lagomorfos e roedores, eles entram numa apneia muito severa, tá? E absurdas, assim, de maneira geral, que às vezes você não consegue reverter, tá? Então, se você não tem, né, de repente, uma VGL ali junto, porque a intubação, às vezes, é totalmente dificultosa se você não tiver essa experiência, tá? E eu vou falar que a VGL ajuda, salva a maioria, mas não são todas. Ela não é milagrosa, tá? Então, vejo muita gente achar que a VGL é milagrosa, que é só usar ela, não precisa entubar tudo certinho. Galera, não é bem assim, tá? Cuidado com isso daí. Pratiquem. Então, assim, o que eu falo pratiquem. É o lagomorfo, é o redor, tenta entubar. Tenta ali entubar, tenta fazer aquela parte. Mas o cirurgião tá me apertando. Cara, problema no cirurgião, é o paciente de vocês. É melhor ter a segurança. Não conseguiu entubar de forma alguma o seu paciente, né? Para se for uma sedação, né? Por exemplo, muito, né? Que o animal ele entra numa apneia severa, né? Cara, usa Vegel. E se não conseguir a Vegel no último momento, vai ter que fazer uma tráqueo, se caso ele entrar numa apneia severa, tá bom? Então, sempre pense nisso daí, tá? Sempre nos pós e contras e aonde ele vai agindo de maneira geral. Tá? A gente tem o fentanil e o remifentanil também. Eu tenho uma prática muito maior com o remifentanil aqui, tá? O remifentanil ele funciona muito bem nos pacientes, tá? Eu gosto bastante dele, do uso, principalmente dos lagomorfos e dos roedores, né? Assim, de maneira geral. Aves também eu venho usando, tá? Mas
Muito cuidado com ele, tá? Porque eu, na minha prática, vejo, tá, de maneira geral, ele causar bastante hipotensão às vezes, né? Então, isso pode ser porque a gente ainda está ajustando bastante as doses com ele. Eu acredito que seja isso daí, tá? Mas, assim, de maneira geral, é muito bom. Eu acho que vale muito a pena a gente usar em alguns casos, tá? Dos nossos pacientes aí, tá? O isoflurano, o famoso isoflurano, cara, ele é um dos salvadores da pátria aí, de maneira geral, e muito bom para esse processo, para mim, que eu vejo de sedação. Ah, mas tem alguns colegas que falam que o isoflurano acaba não fazendo parte de sedação, ele acaba entrando na anestesia. Eu falo que depende de qual padrão e de qual forma que esse paciente está naquele momento ali da monitoração, tá? Porém, para mim, o isoflurano ele pode causar um relaxamento muscular, né? Bom e absurdo, assim, de maneira geral, mas para mim ele não vai causar uma hipnose, por exemplo, boa o suficiente para entrar num processo de anestesia, né? E nem vai entrar num processo de analgesia competente, tá? Então, por isso que eu, Eduardo, não considero ele ser na hora do uso dele, considerar ser somente a parte de anestesia, tá? A gente sempre tem que associar alguns outros fármacos para a gente ter uma anestesia com o uso do isoflurano, na hora que a gente induz o nosso paciente para o isoflurano, tá? Então, assim, ele é muito bom. Qual que é o seu grande problema, tá? A depressão, principalmente respiratória dele, tá? Então, cuidado com essa depressão respiratória dos nossos pacientes, tá? Mas já vi muita ave morrer, já vi muito lagomorfo entrar em apneia e não voltar. Sim, mas isso é a prática. E aí é o que eu estou falando que é importante vocês estarem juntos, às vezes, e praticando bastante com os nossos pacientes e indo devagar. Você vai sempre ter um ajuste. Para quem tem um vaporizador calibrado, perfeito. O risco é assim, é minúsculo. Mas quando a gente tem esses vaporizadores universais, realmente o risco se aumenta bastante, porque você não consegue dosar tão bem o quanto, né, que esse do CAN, né, do nosso fármaco ali inalatório, tá bom? O cefoflurano, ele seria uma alternativa muito boa? Sim, seria. Porém, aqui para mim, na realidade do Espírito Santo, cefoflurano literalmente o custo dele é muito alto, tá? Então acaba que esse custo-benefício eu não vejo tão grande assim. O benefício maior que eu vejo nele, ao contrário do isoflurano, que eu vejo os meus pacientes quando estão sedados com sevoflurano, eles não causar regurgitação depois que o paciente volta, tá? Durante a sedação, eu não vejo regurgitação, o AVES, tá? Porém, depois, quando eles voltam, sempre eu vejo o processo de regurgitação em alguns casos e algumas espécies. Por exemplo, arara-araúna, tá? Arara-araúna. Então, arara canindé, eu consigo muito ver sempre, na maioria das vezes, projeto de regurgitação depois do furano. Comenta aí se alguém também vê isso daí, depois do uso do isoflurano, também esse momento aí de regurgitação nessa espécie principalmente, tá? Mas o servo, eu não vejo isso, tá? Então, não vejo essa realidade igual do servo aí para regurgitação deles, tá? O alutano, aí para mim já não é uma realidade muito grande, mas ele, né, tem totalmente efeito menos cardio, né, principalmente nessa parte cardíaca, tanto na parte pulmonar. Então, assim, ele entraria no mundo mais do que ideal, mas o preço dele é muito mais absurdo, tá? E muito difícil, às vezes, a gente conseguir ter ele sempre na nossa mão, tá? Então, nunca trabalhei ainda com halo, tá? Mas Cefalo e ISO eu tenho mais propriedades, assim, da gente poder estar falando. Só a mesma experiência de colegas com halo que eu sempre consigo estar falando um pouco mais, tá? E aí, muito cuidado com a hipotensão. Em qual momento que a gente vai ter hipotensão, tá? Principalmente algumas doenças são relacionadas com ela. Asepsia, anemia, retenção do ovo e desidratação. Então, por isso, gente, que é muito importante você saber ter, né, em mente a clínica do seu paciente, tá? Então, principalmente nesses momentos dessas doenças que eu estou relacionando, tá? Porque essa pressão baixa, ela acaba oxigenando muito pouco, né, o cérebro dos nossos pacientes. E com isso, a gente pode causar vários problemas e neles a gente acaba causando o óbito. Então, se esses pacientes seus já têm essa suspeita, cuidado com fármacos que poderiam causar essa hipotensão, tá?
igual eu falo com anti-inflamatórios, é muito comum, às vezes, o clínico, e sempre pode o seu clínico também, porque às vezes, vê uma inflamação, tal, já entra com anti-inflamatório. E às vezes esse paciente está com uma hipotensão tão grande que você acaba piorando e até matando, e às vezes você precisa sedar logo depois, e eles culpam ainda você no seu processo de sedação, tá? Então, cuidado, é sempre trabalhar em conjunto, em grupo ali, para você ter o correto e estar direcionando os melhores fármacos para o momento do seu paciente, tá? Eu sempre gosto de falar, o primeiro passo, né, mais que nada importante, é você ter todos os fármacos separados da melhor forma possível, e aí tudo direitinho, precisa saber qual que é o fármaco reversor, qual que é o fármaco de emergência, qual que é o fármaco que você vai usar, né? Então, total ali para você ter essa certeza toda ali e estar trabalhando na melhor forma e mais rápido possível, tá? Isso eu literalmente aprendi muito, muito, muito com o Rafael, tá? Não sei se o Rafael tá aí, mas isso aí foi o que eu mais aprendi quando eu tive as aulas com ele, que eu falo assim, caraca, bicho, realmente isso faz uma diferença tão grande na nossa vida, na hora que o paciente está parando, aquela seringuinha já puxada, tudo certinho, um medicamento ali do seu lado, porque isso faz uma diferença muito grande para salvar as vidas dos nossos pacientes, tá? Segundo passo que eu falo, né? Então, que na verdade é um primeiro junto com o segundo, né? Mas é só deixar claro que eu quero que aqueles equipamentos já estejam preparados para o seu momento ali, mas seria uma oxigenação, tá? Então, o oxigenar o nosso paciente ele é muito importante. Então, a gente aumentar a saturação do oxigênio no nosso paciente para poder, na hora que você dá, que você vai ocasionar essa depressão respiratória, no qual vai já baixar a parte, né, dessa saturação, então é muito importante a gente poder ter esse aumento antes, tá? Eu vejo uma diferença muito grande com os nossos pacientes, principalmente onde que eu vejo, na emergência. Então, às vezes, você não tem tempo de oxigenar antes de pegar sua água. Você literalmente tem que fazer aquela abordagem logo, emergencial, oxigenando ele, tá? Então, lembre-se, o ABC do trauma é muito importante para a gente poder ter o melhor possível ali, saber com o que você está lidando, o que seu paciente tem, o que ele vai ser necessário naqueles momentos, tá bom? E o acesso venoso, né? Se a gente conseguir ter, claro que aqui os pacientes eles estão, né? Todos aqui estão anestesiados, né? Mas eu queria mostrar só mesmo essa parte de monitoração, essa parte do acesso venoso, que é muito importante para a gente poder ter os nossos pacientes assim, tá bom? E a monitoração, a gente sempre consegue fazer tudo, tá? Nem sempre a gente consegue trabalhar da melhor forma possível em tudo, tá? Então, aqui, por exemplo, né, nesse paciente, tá? Eu acabei trabalhando bastante a parte de bloqueio nele, tá? Para poder fazer um procedimento ali na unha, tá? Era um mutuzinho. Já anestesiei alguns mutuns, eu era RT de um criatório, e ele literalmente tinha perdido a unha ali. E aí eu acabei fazendo uma sedação muito mais pesada, assim, de maneira geral, mas usando mais para o bloqueio por causa de analgesia, só para poder fazer dar ponto ali na região que ele tinha perdido a unha, tá? E às vezes nem sempre a gente consegue ter aquela monitoração perfeita, né? Mas é o que eu falei, o que a gente tem e o que a gente conseguir, melhor, tá? Então, da melhor forma possível, a gente vai fazer com o nosso paciente. Às vezes a gente nem vai conseguir olhar tanto para o nosso paciente, o nosso paciente não, para o monitor. A gente vai ter que estar de olho o quê? No nosso paciente, tá? Principalmente quando se trabalha numa emergência, a gente precisa estar totalmente de olho, monitorando da melhor forma possível. Então, aqui, por exemplo, o animal literalmente estava entubado, eu estava tendo que respirar para ele, eu estava com a mão direita com o Doppler ali na asa para poder estar escutando, e por aí vai. E aí pedindo auxílio ainda do estagiário, e aí quando não se tem estagiário, eu sei, é um problema muito grave, não, né? É um problema muito tenso, mas a gente sempre tem que tentar dar o melhor da gente para poder fazer, tá? E quais momentos que a gente vai usar a sedação do nosso paciente? Já falamos de muitos momentos aqui para poder usar. Mas, de antemão, uma calopsita com um prolapso de cloaca, cuidado com a inversão dessa cloaca, tá? Muito cuidado, tá? Então, eu vejo muita gente pegar, só reposicionar. Faz uma analgesia, faz uma sedação, deixa a água, de repente, ali no midazolam para ela ter um relaxamento melhor, e aí inverte. Cuidado, você tem que saber o que você está invertendo, o porquê que ela prolapsou,
antes de você inverter. Às vezes é preferível você limpar a região, deixar muito limpa, deixar muito úmida ali, para você realizar procedimentos diagnósticos ali, para você antes de conseguir fazer essa inversão, tá? Parece uma coisa, né? Todo mundo quer sempre inverter, 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 mas não é bem assim, galera. Tipo, tudo tem um porquê desse prolapso. Então, cuidado com esse inverter. Eu entendo que é feio olhar para aquilo, a mucosa está exposta, porém, você tem formas de abordagem ali para você não fazer, para você ter, né, uma tranquilidade durante a sedação e durante o diagnóstico para você não ter problema, tá? Por exemplo, esse animal, logo que a gente fez um sedativo nela, nesse prolapso, ela relaxou um pouquinho e o ovo botou, tá? E você vê, né, o ovo que ele tá literalmente mole, né, casca mole e tudo. Mas ela botou principalmente com, esse caso específico foi com midazolam. Então, olha como é absurdo, às vezes a gente consegue um relaxamento, né, do nosso paciente, a sedação, mas o paciente, para deixar você aqui trabalhar direitinho com ele, sem precisar anestesiar, tá? Problemas de bico, né, de hipercrescimento, né, do bico, né? Galera, tem muitos casos de paciente, porque na maioria das vezes, né, eu falo que 90% dos casos meus, né, de hipercrescimento do bico está sempre associado a problemas hepáticos e na maioria das vezes é severo esse problema hepático, tá? E aí, trabalhar ou não com fármacos para sedar para você conseguir fazer um pequeno desgaste ali, né? Eu sempre falo que é literalmente um pequeno. Você não pode fazer um desgaste igual se faria durante uma anestesia. A dor é muito grande nesse paciente você chegar fazer esse tipo de desgaste num paciente, tá? Então tem que saber aonde que você vai literalmente desgastar esse bico para ele não sentir nenhuma dor e também que ele não fique sacudindo na sua mão. Eu gosto muito de usar o isoflurano para esses casos desses pacientes, tá? Não, eu sempre vou acompanhando o fígado, sempre vou tendo resposta dos meus pacientes depois e com o tratamento do fígado, tudo, até eu conseguir melhorar esse fígado do paciente, ter um paciente clínico bem melhor, e aí eu submeto ele a uma anestesia, né, geral, fazendo um procedimento de desgaste correto, tudo certinho ali. Mas antes disso, eu sempre faço o menos possível, tá bom? Para a gente poder não ter uma intervenção tão forte assim com o nosso paciente, tá bom? E aí, gente, algumas vezes a gente precisa sedar os nossos pacientes, por exemplo, uma transfusão sanguínea, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir, né, fazer uma transfusão sanguínea adequada no nosso paciente, né? Sem precisar sedar. Nesse caso específico, tá? O paciente ele teve que estar anestesiado. Vocês vão entender o porquê, né? Então, literalmente anestesiado, tudo, por quê? O Matheus estava precisando fazer um procedimento cirúrgico nele, tá? Então ele estava com era um avestruz, né? No qual ele precisou estar anestesiado para poder junto fazer o procedimento de recrutamento aí da transfusão sanguínea para ele, tá? Isso é muito importante. Qual momento também você vai entrar com o seu paciente para essa parte de anestesia, né? Ou de sedação, né? Do seu paciente. Porque lembre-se, se o animal tiver com uma anemia tão severa no qual precisa transfundir, né? As hemácias elas já vão estar muito diminuídas. Então, a oxigenação, a perfusão do nosso paciente vai estar totalmente diminuída. Então, você diminuir mais toda essa perfusão, você pode ter uma grande problema aí com os nossos pacientes, tá? Então, muito cuidado com isso daí, tá bom? Com eles, tá? Também, então, só mostrando de novo, tá? Então, a gente estava fazendo, ele acabou ingerindo vários fios, né, ali de maneira geral, no qual ele teve hemorragia interna e ele precisou entrar diretamente para o procedimento cirúrgico, tá? E quando a gente pega um paciente desse, esse é um clássico sempre das minhas palestras, tem um estagiário até falando, estou cansado já dessa foto, mas eu acho muito interessante sempre, né? E eu gosto muito, eu sinto muito orgulho nesse momento quando eu tenho essa foto na minha palestra. Por quê? Ele é um paciente no qual ele teve um traumatismo crânioencefálico nele ali, tá? E esse traumatismo, né, a gente precisou, ele está todo canulado para poder receber toda a parte de tratamento de TCE, né?
só que ele era muito agitado. E eu acredito que essa agitação dele estava envolvida junto com esse traumatismo. Então, talvez com dor, talvez por até mesmo uma falta de consciência ali tudo naquele momento, e no qual que ele estava mais desesperado. E aí a gente precisou ter um relaxamento melhor nele, mas junto com uma monitoração. E é o que eu falei. Então, não adianta nada, né, a gente colocar o nosso paciente com aquele relaxamento tão forte, né, e a gente ter, às vezes, ele sem monitoração alguma, tá? Nesse paciente em si, né, eu usei nele, né, o... nossa, agora eu fiquei até com medo. O Nico entrou. Mas brincadeiras à parte, mas nesse paciente em si, a gente entrou, né, com Propofol nele, né, intravenoso, e a gente estava fazendo todo esse trabalho com ele, né, e a gente teve que manter ele literalmente por 24 horas, né, e aí eu fui dosando, diminuindo, tá, o efeito, né, literalmente do fármaco, e no qual a gente conseguiu ter uma reversão muito boa com ele, tá. Infelizmente ele veio a óbito, foram acho que 4 dias depois, mas ele chegou lá na nossa internação, ele ainda, né, se alimentar, tudo direitinho, tudo, mas infelizmente 48 horas depois ele veio a óbito, tá? Na época, né, era um paciente que ainda não tinha recursos como hemogasometria, lactato, entre outros parâmetros, no qual que isso é muito importante para os nossos pacientes, para mim ver se de repente faltou isso um pouco no nosso paciente. Por exemplo, aquele avestruz que eu mostrei para vocês, a gente fazendo transfusão sanguínea nele, né? Ele ficou ainda com a gente, foram 7 dias, né, pós-cirúrgico, e com a transfusão deu tudo ok com ele, tá? Porém, né, como que a gente conseguiu equilibrar ele com 7 dias? Porque, assim, ele estava num estado muito crítico, tá, também. Ele nem conseguia se levantar, nem nada, então a gente teve que fazer formas para ele ficar suspenso, tudo, de maneira geral, mas foi um paciente no qual eu fazia 2 vezes ao dia hemogasometria. E qualquer alterações que eu tinha, e tinha sempre alterações, né, severas neles ali, a gente precisava fazer reposições. Então, às vezes era de reposição de potássio, de sódio, por aí vai, de maneira geral com ele, tá? Então, a gente conseguiu reverter bastante. Então, tudo depende muito, às vezes, do proprietário, né, de quanto ele consegue está nos ajudando, literalmente, a bancar, né, os nossos pacientes, que esse eu entendo que é um grande problema que a gente tem hoje na nossa prática, né, da internação dos nossos pacientes, né? Então, é o custo, né? Muitos tutores ainda não vê que o benefício do custo. Mas, já falo com vocês e adianto, assim, e é um trabalho de dever de casa, que na maioria das vezes é a gente que não sabe vender e mostrar o benefício desse valor que ele está pagando para a nossa internação. Então, um paciente assim, numa foto dessa, como vocês estão vendo, será que o cara não pagaria com orgulho uma internação, nem que se fosse R$ 500, vamos dizer, não sei como que é a realidade de vocês aí, né, mas para mim R$ 500 aqui, né, ainda é muito alto, né, mas o cara olhando isso, eu acho que ele pagaria fácil, mostrando para ele que o animal ele está com toda essa parte de monitoração, então aqui eu estou vendo pressão, ele está estou vendo saturação do oxigênio, estou vendo a parte da capnografia, eu estou vendo a parte do eletrocardiograma, eu estou vendo a parte da temperatura, estou vendo tudo, né? E além das infusões, tudo que ele possa estar recebendo da melhor forma possível. Então, tudo isso vai depender do quanto que você mostra dessa parte para os nossos pacientes. Eu sei que aqui a gente não é muito fora dessa casinha, mas às vezes os pacientes, quando entram para a gente aqui na emergência, a gente já faz tudo, canulou, já deixa o animal já estável naquele processo de sedação, tudo, para logo depois o veterinário clínico chegar, subir e falar, gente, então ele não vai internar. Nossa, bicho, dói demais o nosso coração e a gente se sente, assim, totalmente para baixo, né? Mas a gente não pode nunca desistir. E eu vou te falar que, na maioria das vezes, eu já subi com o tutor, mostrei, e ele vê uma equipe, por exemplo, eu de anestesiologista, junto com o intensivista ali do lado, mostrando que nós dois estamos trabalhando junto, que a gente está fazendo o melhor possível do nosso paciente, no qual ele está sedado, eu estou fazendo toda a monitoração, enquanto ele está trabalhando no intensivismo do nosso paciente, e que está dando certo, cara, 50% ou mais um pouquinho aí do que isso, volta atrás com o não vou internar o nosso paciente, tá?
Então, isso é muito importante, a gente estar sempre falando com os nossos pacientes, tá? Com os proprietários dos nossos pacientes, tá? Para a gente poder ter o melhor possível aí e uma forma, né, possível com eles, tá? Espero que tenham gostado um pouco, falei um pouquinho, bastante, sim, dessa parte, né, do processo de quais fármacos eu bastante uso, tudo. Eu não coloquei doses, tá? Mas quem depois quiser, eu gosto muito da gente falar, né, e conversar bastante, né, sobre essa questão de dose, porque isso vai muito de paciente para paciente, tá? Então, eu fico com muito medo, às vezes, de a gente colocar a dose, né, mas sempre tentam trabalhar na realidade de vocês e qual paciente for, tá? Então, assim, tem muitos estudos, tem muita coisa para a gente poder tá falando e lidando, né, com isso, mas lembre-se, né, que, tipo, para cachorro e gato, a gente tá evoluindo muito ainda, né, nessa parte da anestesiologia, nessa parte da sedação dos nossos pacientes. Imagina para os nossos pacientes, né, em si, né, os pets não convencionais. Então, assim, a gente tem muito estudo que tem. Então, galera, o Closed é muito importante para vocês e para nós profissionais que estamos ali junto e compartilhando todas as nossas experiências com vocês, tá? Porque é onde a gente vai conseguir ver que às vezes a realidade de vocês não é a mesma que a nossa e vice-versa, né? E a gente vai poder se ajudar e às vezes conseguir começar a publicar e mostrar isso científico, no qual a gente vai conseguir melhorar muito e ter várias coisas e vários profissionais cada vez mais capacitados para isso, tá? Então, obrigado mesmo para todos vocês. Uma excelente noite. Eu vou ver aqui as perguntas que já vai ter. Então, quem quiser fazer pergunta, pode abrir, se o Rafael permitir, o Alu, né, permitir aí, podem abrir a voz e falar sem problema algum, tá? Ou então só mandar aqui no chat, que eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Mas obrigado mesmo pela essa oportunidade e até mesmo vocês de coração, né, que estão fazendo isso daí por coração. Desculpa a gente ter mudado em cima da hora, mas foi literalmente importante para a gente, para uma boa causa, né? E assim, né, eu trouxe a camisa do positivo, né, literalmente, e vamos todos pensar positivos, porque tudo vai ser bom e a gente vai conseguir mudar muito essa realidade lá do Rio Grande do Sul, com toda certeza, e a gente vai, né, vamos rezar e torcer e fazer o máximo possível que a gente puder fazer, tá bom? Porque mesmo assim, a realidade ainda é bem complicada lá, tá bom? Fique com Deus e vou ver aqui. Vamos lá. A Adri fez uma pergunta aqui primeiro, mas logo depois dessa pergunta da Adri, podem abrir o microfone para caso quiserem falar, tá bom? A Adri falou o seguinte: qual a sua opinião sobre o uso da dextromethina em coelhos, tá? Eles fazem muita brade e eu não entendi quando você falou do uso do anti-inflamatório influenciando na pressão. Ah, show. Adri, é o seguinte, a dextromethina, tá, dos pacientes coelhos, né, no caso, cara, eu não tenho tanta experiência assim. Já fiz o uso dela, tá, de alguns momentos, mas sinceramente eu não vi DRAD nelas. Não sei se é por causa da dose, tá? Ainda no qual que eu usei, tá, nesses momentos, tá? Mas eu vou falar que eu geralmente faço muita, né, anestesia, né, pensando na anestesia, tá? Mas somente na Dex isolada para sedação foi na parte da nossa palestra, tá? Mas pensando na anestesia, eu uso muito mais o remifentanil, tá? De maneira geral, associado com os MPAs, a indução toda de maneira geral ali da gente estar usando, tá? Mas para fazer a manutenção, né? Aí eu acabo deixando a Dex, né, meio que de lado nesses momentos, porque eu já fiz o uso dos dois, que eles são bons associados, principalmente nos domésticos, né, nos cachorros e gatos, mas em coelhos eu não tive uma experiência muito positiva associada aos dois. Aí sim eu vi uma brade muito severa, tá? Mas ela sozinha eu não vi assim essa brade muito severa, tá? Relacionado ao anti-inflamatório, é o seguinte, os anti-inflamatórios, principalmente os AINES, né, no caso, ele causa uma hipotensão muito grande nos nossos pacientes. Então, quando a gente tem hipotensão, né, um paciente já está com uma hipotensão e a gente faz o uso, né, do anti-inflamatório, a gente acaba baixando um pouco mais. E aí, piorando e às vezes até matando o nosso paciente. Então, muito cuidado do uso do anti-inflamatório, tá? Porque ele tem um poder hipotensor nos nossos pacientes, tá? Então, se ele já está com hipotensão e você faz o uso dele,
você vai piorar a situação dele, tá? E é muito comum, tá? É muito comum o uso dele indiscriminado, assim, nas emergências e na internação dos nossos pacientes, tá? Então, isso é uma coisa que eu pego pesado lá na internação, sempre com os nossos clientes para poder tomar cuidado. A gente tem que ter certeza que o nosso paciente não está com hipotensão. Porque se ele tiver, cuidado nisso daí, tá? Obrigado, gente, pela excelente palestra que todo mundo está falando. E a Dani botou aqui que, durante a monitoração de oximetria em aves, como você lida com a possibilidade de valores subestimados? Dani, ótimo, ótimo, ótimo nisso daí, tá? Primeiro, eu gosto muito de deixar o oxímetro não muito com aquela pressão que ele está fazendo. Eu sempre boto a borrachinha atrás para deixar ele com menos pressão possível, tá? Vou falar um spoiler e um segredo aí para vocês, tá? Em aves, no caso, eu uso bastante o oxímetro no bico. Ah, mas o Amazônia Enxerga vai ter o bico escuro. Faça um teste. E funciona muito bem mesmo, assim, tá? Não, e claro, depende muito da marca também, tá? A oximetria, as marcas, elas variam bastante. Então, nesse poder da gente ter uma precisão tão boa, tá? Mas, de maneira geral, é muito olhar o clínico, a parte clínica do nosso paciente, né? Com o valor da oximetria que está dando. Então, você vê, o paciente não está cianótico, né? Ele está bem, o TPC dele tá bem, tá tudo certinho ali, e a oximetria dele tá muito baixa, é de achar que esse valor está subestimado, entendeu? Então, assim, muito cuidado com isso daí. Então, é sempre, claro, observando o paciente e o monitor, tá? Óbvio, os monitores ainda não estão preparados tão bem assim, mas eu vou te falar que nesses anos, né, nesses últimos anos, está assim fenomenal trabalhar com esses novos monitores, essas novas tecnologias, né? Mas antigamente a gente sofria muito mais do que agora, tá? De maneira geral, tá bom? A Lu perguntou: você chegou a comentar sobre emese em aves. Qual fármaco antiemético você normalmente usa no pós? Lu, eu, nesses casos que eu falei, que eu abordei, né, na sedação, que ele faz essa parte da emese, eu sinceramente não uso, porque ela dá literalmente umas duas regurgitadas ali e depois logo volta ao normal. Eu acho que é só na transição daquela parte do animal ainda estar um pouco inconsciente e voltando para a sua normalidade, tá? Então é o que eu vejo nos pacientes. Não acho necessário fazer o uso de antiemético neles. Mas se for necessário, tá? Eu gosto muito da metoclopramida nos nossos pacientes para esses momentos específicos, tá? Então é o que eu uso bastante. Porém, não acho necessário como eu abordei agora nesses momentos de sedação, tá bom? Então, geralmente eu não tenho esse uso, tá bom? Alguém quer abrir e falar? Fala, meu lindo. Tudo bem? Fala, meu lindo, tudo bom? Não estou escutando, Nico. Tá me escutando agora? Nico. Não? Tá me Não tá saindo escutando? som. Deixa eu ver que tá dando pau aqui. Peraí, vamos aumentar aqui. Agora tá ou não? Não tá saindo? Peraí que eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Tô Nico. apanhando disso aqui, pô. Alô? Agora foi. Foi mal, desculpa. Oi? E aí, como é que tá? Tudo bem? Pô, muito bem, cara. Com vergonha agora com você aqui. Para com isso. O que é isso? Agora que eu tinha separado umas 5 perguntas aqui, pô. Ótimo. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, não, na verdade nem é isso. Eu queria agradecer. Acabei chegando tarde que me enrolei aqui, mas ainda deu tempo de pegar aqui, te agradecer tua participação aqui, falar que fico muito feliz de ter você aqui. Você sabe disso, a gente conversa por várias vezes aí, tem um carinho especial por você, né? Foi aluno lá da minha primeira turma. Antes disso a gente já tinha contato e aí só foi se estreitando ainda mais. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela iniciativa de estar aqui agora, inclusive, né, ligado à tragédia lá e tudo mais. Eu tinha certeza que não seria diferente. Você é um cara de um coração gigante, uma pessoa especial e que eu tenho uma estima muito grande.
Então, além da parte técnica, queria te dar os parabéns e também passar aqui para tietar um pouco, que eu gosto muito de você. Já falei para você, gosto de você, da sua equipe, do trabalho que vocês desempenham, sou fãzão. Obrigado, viu, meu querido? É Desculpa não ter isso. conseguido acompanhar tudo, mas queria só deixar aqui meu agradecimento e meu carinho por você e Não, estender isso à tua equipe. uma honra total, cara. Obrigado você e o Rafa aí, que sempre foi um parceiro, sempre me ajudou muito assim em tudo. Tá? Obrigado mesmo, mesmo. Conte com a gente, que a gente conta com você. Sem sombra de dúvida. Tá bom? Obrigado. Bom. Adorei as fotos. A gente é suspeito para falar, né? Mas aquela É, foto de bomba de infusão, um monte de fio. Às vezes tem gente que vai falar comigo e fala assim: você tem uma foto aí, aquela que você gosta, aquelas suas que tem um monte de fio e monitor e tal. Sou suspeito para falar, mas, pô, parabéns, cara, muito legal. Né, você falou aí a questão, acho que é uma coisa bacana, a questão de valores, né? A gente trabalhar em cima disso, até porque estava conversando hoje, coincidentemente, uma situação como essa. A gente estava falando de internação e estava falando na clínica lá, o pessoal falando de ventilação. E aí surgiu a palavra caro, né? Eu falei, gente, de verdade, eu prefiro não usar essa palavra. Eu gostaria de falar, vamos falar que é justo? Que você concorda que um colega que põe um animal no ventilador, um cara que trabalha certo, ele tem um investimento ali do equipamento, ele tem um investimento num profissional que seja capacitado para estar ali mexendo com aquilo, né? Porque apertar o botão é muito fácil. Agora, fazer mesmo de verdade é diferente, não é? Se é, capacitar para isso, querer oferecer o melhor, tá ali, monitorar, fazer agaso, olhar o monitor, mas usar tudo isso de verdade, se capacitar para usar tudo isso no seu dia a dia. Né? Então até brinquei para assim, cara, eu de verdade eu não prefiro não usar a palavra cara, eu acho que é justo. é, É justo. Enquanto o cara tá dormindo, entre aspas, porque eu entendo que também existe ali o responsável, o proprietário, com certeza ele também tem a sua aflição nesse momento, mas você poder prover com o maior conforto possível do ponto de vista técnico e também de bem-estar e carinho com o paciente, né? Então, acho que você é uma das pessoas que caminham nesse sentido, nessa luta de fazer a gente, né, levar isso para frente. A internação de ponta, cuidado, né, essa medicina diferenciada que a gente gosta. Eu não vou ficar aqui falando que não, sim, a gente gosta de exame, a gente gosta de monitoração, a gente gosta de fio, a gente gosta de ver essa foto, mas a gente gosta disso, mas não é só um gostar, sim. né? A gente tem um sentimento atrás disso de realização e ver um paciente bem. Então isso é top, cara. Top. É o que eu sempre falo com os meninos aqui. É, a gente nunca pode deixar, como você está falando, é caro, é o justo, entendeu? É Se justo. o tutor não está querendo, né, pagar por aquilo tudo, cara, pois bem, não chora miséria, não faça nada disso, porque senão ele vai sempre achar que realmente, ah, não, pô, não, então vou fazer um precinho diferenciado para você. Aí ele vai sempre querer fazer esse precinho diferenciado e você nunca vai conseguir cobrar o que é justo para você, entendeu? E, Exato. cara, ah, mas ele vai levar para outro colega. Infelizmente, vai ter isso daí. Ele vai querer um serviço que o cara vai, dá 6 horas da tarde, fecha a luz e ninguém mais monitora o paciente ali. Acabou. No outro dia acorda, tá vivo, morreu, morreu. É isso, entendeu? Exato, Então, a exatamente, gente tem que cara. fazer o nosso, mostrar e tentar fazer o melhor. Igual você falou do ventilador, tipo, esse é um sonho de consumo que logo a gente vai ter. Já vi até mesmo aqui da gente tá alugando aqui para a UTI aqui. Legal, Mas é isso. legal. Então, assim, a gente tem que fazer. O não a gente já tem. Agora é tentar fazer e fomentar, você entendeu? A isso acontecer. É igual esse avestruz mesmo. Acho que você não estava na hora, mas eu estava Não, mostrando não para cheguei a eles. ver Tava mostrando eles numa anestesia, a gente fazendo transfusão diretamente na anestesia. Cara, o cara falou assim: eu quero que salva ele. Eu falei, tá, beleza, e se salvar. Na época, eu tinha muito isso, a dor no coração de cobrar realmente assim, sendo bem sincero. Mas eu falei, cara, eu posso realmente fazer tudo por ele? Ele falou, pode. Eu falei, então tá, eu vou alugar uma parede de hemogaso para estar aqui, a gente vai ter que fazer pelo menos 2 hemogaso por dia, pode ser? Ele falou, pode, custa quanto? Tanto. Eu falei, tá, beleza, fechado. E foi. E tipo assim, o bicho ficou 7 dias lá numa internação que não foi barata, fez transfusão, o cara conseguiu arrumar um outro avestruz para fazer transfusão, e por aí vai. Então, tipo assim, e foi, o cara queria pagar. Então, se ele
quer pagar pelo negócio para tentar salvar o bicho, beleza, morreu 7 dias depois, foi 7 dias. Mas se não tivesse feito tudo isso, ele tinha morrido no imediato, no dia 24 horas depois, por exemplo, você entendeu? E foi um aprendizado e foi muita coisa importante. O cara, pô, cara, até hoje elogia, sempre fala bastante aqui com a gente e traz emu, traz um monte de bicho aqui pra gente para Sabe poder que, estar anestesiando. aproveitando essa deixa, só tem uma coisa que, inclusive, coincidentemente, falei esses dias também, né? Anestesia, internação e tal, e a gente tava falando de valores. Ah, porque o cara não chama o anestesista, porque o cara não paga, porque o cara não interna, e o cara não faz o exame, o cara não deixa eu fazer uma avaliação pré-anestésica, o cara... Falei, mas me fala uma coisa, de verdade, assim, como é que é essa abordagem? Porque, assim, eu entendo que tem pessoas que não pagam, e aí tem N motivos. Tem quem não queira, tem quem não tenha condições, existe uma série de fatores. Mas existe um também que é muito importante. Ah, eu não consigo fazer avaliação pré-anestésica dos meus pacientes. Mas quando você senta com o proprietário, você quer vender um exame ou a importância dele? Você quer vender a presença do anestesista ou a importância de ter um anestesista? Como é que as coisas são tratadas, né? Ah, a gente precisa ter um anestesista que é melhor. Melhor para quem? Porque você fala isso, ah, preciso ter um anestesista aqui que vai ser muito melhor e vai custar R$ 1.000. Pronto, acabou a conversa. O cara fala, pô, mas melhor para quem? Melhor para quem? Eu vou pagar R$ 1.000 aqui, porra. Agora, uma conversa, né? Pô, o cara tá aflito ali. Ele precisa ser acolhido também, né? Isso muda bastante, muda muito. Mas a gente vai aprendendo todo dia, né? Sem sombra de dúvida. Com toda certeza. É isso daí. Bom te ver aqui, viu, querido? Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado mesmo aí também, Rafa, por tudo, tá? Ah, só tem uma pergunta aqui que a Bruna botou e a gente não falou. Geralmente você reverte todas as medicações feitas depois de uma sedação ou avalia a necessidade? Bruna, eu sempre avalio a necessidade, tá? Mas vou te falar que em alguns momentos eu reverto, tá? Então, vejo essa necessidade em alguns momentos aí para reversão. Mas é isso, tipo, avaliar, que às vezes você precisa que o animal volte muito mais devagar, principalmente os animais de vida livre, você entendeu? Por exemplo, então, nessa necessidade. Agora, é um paciente que, por exemplo, você foi fazer uma tomografia e o tutor está ali esperando. Então, de repente, é importante que esse paciente volte o mais rápido possível para ele poder ir tranquilo no transporte até a casa dele, entendeu? Acho que é isso. Ô, Nico, você quer falar um pouquinho mais do anti-inflamatório? Que foi bem interessante a pergunta da Adri, eu não sei se eu consegui pontuar muito bem. Vocês podem me repetir a pergunta? Falo, Que pô, ela, sem sombra de... que ela falou que não entendeu quando eu falei, né, da hipotensão, do uso do anti-inflamatório no momento da hipotensão. Eu falei que ele causa também uma hipotensão, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado desse uso, né? Ó, vou colocar aqui um tema que me agrada muito discutir. Bom, o Morango já foi meu aluno, ele já ouviu muito. Seguinte, o anti-inflamatório, de verdade, assim, tá entre os analgésicos mais utilizados no mundo, tá? Isso é uma coisa que a gente pode aplicar para medicina veterinária, para medicina. É disparado, o analgésico mais utilizado no mundo. E o anti-inflamatório, cara, ele é muito bom. Vamos ser honestos, ele é muito bom. Ele só não brilha mais por conta de efeito colateral. Porque se não fosse efeito colateral, a gente estava brilhando assim, mas estava ofuscando a lua, né? Porque você pensa, a gente, inclusive, a gente não tem uma preocupação, que, por exemplo, a medicina tem. Quando a gente fala de analgesia, a gente vai pensar numa gama maior de fármacos, obviamente, inclusive incluindo opioides. Só que aí na medicina existe uma preocupação muito grande quanto à dependência de opioides. Isso não é uma realidade que entra na nossa rotina, porque simplesmente o nosso paciente venceu o tempo, a prescrição, você tira e acabou. Acabou. Ah, mas será que ele teve abstinência? Será que ele teve isso? Vamos ser honestos. A gente muitas vezes nem pensa nisso, ou se isso simplesmente chega ao ponto, a gente corta ou reduz a dose, e ok, a gente tem um controle maior sobre essa condição. Primeiro ponto. Voltando aos anti-inflamatórios. Outro ponto importante, né? Lembrar que anti-inflamatório, quanto a efeito analgésico, é todo mundo igual, tá?
Então por que que existe um monte de anti-inflamatório? Porque a gente busca por menor incidência de efeitos colaterais. É isso que as empresas farmacêuticas buscam hoje. E aí, dando essa contextualizada, e entendendo que o anti-inflamatório faz parte da nossa rotina todo dia, e inclusive muitas vezes de forma abusiva, e eu não estou falando de todos, mas falando da medicina veterinária de uma forma geral. Então o paciente chega, tá claudicando, teve um trauma, a pessoa vai lá e faz um AINE. Vamos colocar um nome nesse AINE, o Meloxicam. Existem outros, mas a gente sabe que o Meloxicam acho que é um dos mais utilizados pela grande maioria dos colegas, tá? Ok, olha só, de cara já vou falar para vocês. Situações de urgência ou emergência, o último cara convidado para chegar nessa festa é o AINE, tá? O AINE, ele não é bem-vindo no paciente de urgência e emergência até que se prove, tá? Que aquele paciente tem condições de receber aquele fármaco com as mínimas, com a mínima condição possível, né? E aí, quando eu falo de condição possível, eu estou falando de riscos. Quando a gente fala de anti-inflamatório, a gente está falando de alterações perfusionais, né? Que vão gerar efeitos colaterais, principalmente em trato gastrointestinal, rins, né? A gente ainda tem fatores ligados aí à coagulação, com redução de agregação plaquetária, mas eu vou me apegar principalmente em rim e trato gastrointestinal, que muitas vezes é o que salta aos olhos. Até porque a gente tem aqui também uma outra condição complicada, que é uma certa negligência que existe no contexto coagulação, né? Mas isso é um papo muito extenso para outra hora. E aí o que acontece? O anti-inflamatório, por mais específico que ele seja, se a gente está falando de AINE, a gente está falando de ação em COX. COX-1, COX-2. A depender da sua especificidade, às vezes atuando mais em 2 do que 1, que é o que a gente busca. Até porque lá na faculdade contam pra gente uma história que é a seguinte: a COX-2 é quando a gente vai ter inflamação e ela é a COX do mal, tá? E a COX-1 é fisiológica, ela é a COX boazinha. Então, isso que ok, sabe que até como professor, às vezes você começa a ter contato com outras coisas, você vai, né? Você vai. E às vezes essa primeira apresentação, cara, não é totalmente enganosa. Só que se a gente for buscar a página 2, 3, a gente vai ver uma coisa que eu falo muito para meus alunos: ninguém é bonzinho o tempo todo e também ninguém é ruim o tempo todo. E a COX-2, ela tem funções positivas. E por que que a gente está chegando até aqui? Porque, inclusive, é importante a gente lembrar que o paciente, quando está em hipotensão, quem é que ajuda esse rim, a questão perfusional, a garantir perfusão ou a melhorar a perfusão no momento de hipoventilação, desculpa, que eu fiquei falando tanto de ventilação hoje, tô meio doido. No momento de hipoperfusão, é a COX-2. E aí, por que que eu puxo isso? Porque algumas pessoas, além de usar que o seu uso de verdade no paciente com qualquer hipovolemia é errado, tá? Você expõe, não existe indicação de AINE para pacientes hipovolêmicos. Para eu poder fazer isso, eu tenho sim que constatar como que está a função renal, como está a condição de volemia, porque a hora que eu inibo essa COX-2, isso pensando num anti-inflamatório mais específico. Então, a gente está falando aí de um meloxicam, a gente está falando de um carprofeno, a gente está falando de um coxib, a gente, mesmo eles inibindo o COX-2, eles sim podem trazer riscos para o meu paciente. E o que acontece é que o paciente com hipovolemia, né, o COX-2, ele acaba sendo tóxico, ele acaba, não sei nem se essa é a palavra, mas o seu efeito de inibição de COX prejudica a sua perfusão. E ele pode sim vir a causar um dano renal, tá? Então, para que o AINE entre num paciente crítico, num paciente de urgência, num paciente que tem hipovolemia, ele só está liberado para entrar na prescrição a partir do momento que eu constato que esse paciente tem uma condição de volemia adequada, que ele tem valores de creatinina, ou se a gente estiver falando na nossa realidade, que às vezes o nosso paciente é uma ave, é um réptil, então eu vou estar falando de ácido úrico, que permitam entender que eu tenho um funcionamento renal mínimo adequado, que eu tenha perfusão, e aí sim, esse cara pode vir a entrar. Às vezes a gente fala de dor, né?
paciente crítico, a depender da sua etiologia, o cara fala, pô, mas daí que eu vou usar. Eu falo isso porque eu já escutei, não tô falando necessariamente que alguém aqui tem que estar pensando isso, né? Mas não é incomum alguns colegas parecerem que se sentem um pouco pelados quando você tira o AINE da mão dele. E não é por aí. Pô, esse é o paciente, de repente, você vai se beneficiar de um opioide, vai se beneficiar de um outro adjuvante, como uma dipirona, como um acetamina, um alfa-2, depende da etiologia, depende do que cabe ali, tá? Mas o anti-inflamatório, ele é contraindicado justamente por conta disso, porque ele, né, vai alterar, ele vai prejudicar, uma vez que as prostaglandinas é que atuam ali na manutenção dessa perfusão. Então ele prejudica a perfusão desse rim, consequentemente, eu posso ter uma lesão, pensando que esse paciente ele já pode ter um déficit perfusional, porque é aquele paciente que de repente foi atropelado, sangrou, e agora ele chega para você com um déficit sistêmico, esse rim provavelmente ele já teve uma redução de fluxo, até porque o rim não faz parte dos órgãos nobres, principalmente para algumas espécies, né? Isso é uma outra conversa longa, mas que aí tem pacientes que a gente, né, a gente costuma brincar que é o paciente socialista, o paciente capitalista, quem que priva quem não priva, mas muitos dos nossos pacientes, os pacientes que seguem um modelo de resposta à hipovolemia como o cão, é o cara que reduz o fluxo renal no talo, o cara segura rim, intestino, fígado, o cara puxa tudo e redireciona para os nobres. Quem que são os nobres para esse desenho fisiológico? Cérebro, miocárdio, pulmão, o resto vai ter que apertar. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de um coelho, aí a coisa pode ser um pouco diferente. O coelho também já tem um viés ligado à temperatura, é um animal que tem uma termodependência, ele já cursa numa hipovolemia muito mais próxima ao gato do que ao cão, tá? Mas basicamente é isso, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, existe uma negligência muito grande, né? E lembrar outra coisa, que a gente também sempre costuma extrapolar terapias, né? E de verdade, muitas vezes isso acontece porque a gente não tem muitas opções, porque a gente acaba lidando com muitas espécies, mas lembrar que os répteis, né? Diferente do que a gente está acostumado aí nos mamíferos, quando a gente fala de fisiologia inflamatória, eles têm uma concentração de COX-1 muito grande. Então, hoje tem sido cada vez mais comum a recomendação de anti-inflamatórios um pouco menos específicos para os répteis. Nesse caso, o cetoprofeno é um cara que tem aparecido bem na rotina de répteis aí, porque ele é um pouco menos específico que o meloxicam. Isso está ligado basicamente à fisiologia inflamatória, né? Então, basicamente é isso, assim, de verdade, dá pra gente, estamos na sexta-noite mesmo, abrir uma cerveja ou pegar uma cachaça, pôr na mesa e a gente vai falando dessa doideira aqui, se deixar eu falando, eu não paro mais, né? Mas basicamente é isso. Não, show de bola. Mais do que explicado, assim, possivelmente, né? Mas é isso. Mais alguma dúvida, galera, que vocês tenham? A gente possa estar colaborando aqui com vocês e ajudando. Sobre o tema, fora do tema também, se alguém quiser. A gente está aqui. Essa hora já vale tudo. É, Já já vamos vale chamar, tudo. já vamos chamar a pizza, abre a cachaça, agora é sentar e conversar. Justamente. Mas eu acho que é isso, né? Então acho que se ninguém tiver mais, né, o que falar aqui, mais uma vez queria muito, muito, muito agradecer a presença de todos, os meus elogios aí. Obrigado mesmo, desculpa qualquer coisa. E muito obrigado por esse convite aí para todos, tá bom? A gente agradece, querido. Obrigado, prazer te ver sempre. Gosto muito de você, você sabe disso. Manda um abraço para Tati, para a família e para sua equipe lá. Pode deixar, tamo junto. Falou, galera. Falou, gente. Uma boa noite a todos.